Graça e paz, queridas, queridos. Hoje estaremos realizando a quarta reflexão no Salmo 23. É a quarta de uma série de 4, a última desse período, portanto. Como não poderia deixar de ser, eu quero começar lendo mais uma vez o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. No Antigo Testamento, que foi escrito originalmente na língua hebraica, nomes foram dados a Deus para nos ajudar a entender suas várias formas de agir. E eu vou citar alguns desses nomes como uma maneira diferente da gente recapitular os ensinamentos que já expomos aqui no Salmo 23. Um dos nomes que Deus recebe no hebraico é Adonai, que significa Senhor, aquele que está no comando, quem dá as ordens. E o Salmo começa assim: o Senhor é o meu pastor. Um outro nome que a Bíblia usa para Deus no Antigo Testamento é Elcaná, que significa Deus zeloso. É aquele que cuida com zelo, com critério, até mesmo, nas palavras de Tiago, com ciúmes, no bom sentido da palavra. Jeová Jiré é o nome que significa Deus provedor. Foi a palavra usada por Abraão naquele fato histórico conhecido, em que o filho perguntou: pai, aqui estamos nós, e onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão respondeu: Deus proverá. Jeová Shalom, que significa o Deus ou o Senhor da paz. Esse salmo fala de paz quando descreve o descanso junto a águas tranquilas, o refrigério para a alma. Jeová Shammah, Deus presente, o Deus que está junto aos seus. Isso fica muito claro quando o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É o Jeová Shammah. E finalmente Jeová Nissi. Jeová Nissi significa Deus é a minha bandeira. Em algumas traduções, a nossa bandeira. Quando Israel ia para as batalhas, muitas vezes lembrava: Deus é a minha bandeira, Deus é aquele em nome de quem eu estarei lutando esta grande batalha. Então são nomes de Deus que estão expressos no conteúdo do Salmo 23. Hoje eu quero me deter um pouco mais no versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Querido, esse ato de alguém preparar uma mesa para uma refeição para muitas pessoas, isso se chama, na verdade, banquete. E eu quero passar por 4 banquetes na Bíblia para que você entenda melhor o significado deste pedido do salmista: preparas-me uma mesa. Em Gênesis 21:8, Abraão prepara um grande banquete para comemorar o desmame de seu filho Isaque, o filho da promessa. Um fato que tem a ver com toda a história da salvação, porque Abraão gerou Isaque e dessa descendência, finalmente, lá na frente veio o próprio Cristo Salvador. Houve um banquete também quando Jacó se casou com Lia. Labão, o pai de Lia, deu um grande banquete, chamou gente de vários lugares do seu parentesco. Houve um banquete também em 2 Samuel 3:20. Davi recebe como homenagem um banquete preparado por um de seus comandantes de guerra, o Abner. Isso às vésperas dele ser coroado rei de Israel. Meus amados, Isaías 25:6
a profecia de um grande banquete que Deus vai oferecer no final dos tempos para o seu povo vencedor de toda uma jornada nessa terra. Você percebeu que em todos esses banquetes que eu mencionei, há um significado de vitória, de celebração, de comemoração? Então o que o salmista está pedindo a Deus quando ele diz, preparas-me uma mesa, Senhor, me dá uma grande vitória digna de ser comemorada por um banquete. E um banquete na presença de quem? Ele diz, na presença dos meus adversários. Ele queria e ele acreditava que os seus inimigos haveriam de testemunhar a sua grande vitória. Ele não desejava, meus amados, o extermínio de seus inimigos. Ele desejava que eles testemunhassem a vitória que Deus daria a ele. E então é isso que significa, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. Também no Antigo Testamento, a unção com óleo, o derramar de óleo sobre a cabeça de alguém, significava que aquela pessoa que recebia o óleo estava sendo investida de autoridade, ou estava sendo honrada, homenageada. O próprio Davi passou por essa experiência quando foi ungido rei de Israel. E há uma curiosidade interessante lá no livro do Êxodo 30, 23. Êxodo 30, 23. O que lá está dizendo é que esse óleo usado para ungir, para dar autoridade, para honrar diante de outras pessoas, era um óleo feito por plantas muito nobres, especiais, plantas ricas e difíceis de serem encontradas. Isso quer dizer que quando Deus mandou preparar um óleo para ungir, esse óleo na sua própria formação já era algo nobre, que já representava status, riqueza, nobreza. Então, quando Davi fala, unge minha cabeça com óleo, é como se ele tivesse, Senhor, derrama sobre mim o que o Senhor tem de mais precioso em meio às tuas bênçãos. Unge-me, honra-me na presença dos meus adversários, dá-me autoridade para exercer a minha função nessa terra. Tudo isso está implícito na expressão, unges-me a cabeça com óleo. E uma última parte desse salmo, meu querido, minha querida, é que ele diz que essa bondade do Senhor, sabe, que o conduziu desde o início, que o fez repousar em momentos de cansaço, que renovou as suas forças à beira de águas calmas, que refrigerou a sua alma. Esse mesmo Deus, essa mesma bondade, o salmista acreditava que haveria de segui-lo não somente por todos os dias da sua vida neste mundo, mas para sempre. Quando o salmista fala, habitarei na casa do Senhor para todo sempre, meus amados, ele está falando de uma eternidade na companhia desse grande pastor, desse Deus que sempre o guardara, que sempre o conduzira por veredas de justiça, que sempre esteve ao seu lado quando ele teve que atravessar o vale da sombra da morte. E eu quero, depois de dito tudo isso sobre o Salmo 23, fazer algumas considerações finais. A primeira delas, você precisa fazer essas verdades valerem na sua vida. De que adianta você concordar e até crer que o Senhor é o teu pastor e ficar com medo, ansioso, pela expectativa de talvez faltar alguma coisa importante para você amanhã? O Senhor não é o teu pastor, então nada te faltará. Exerça essa confiança de forma prática, aplique essas verdades ao dia a dia. Quando você estiver se sentindo em meio a um vale da sombra da morte, diga ao medo, o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado haverão de me proteger dos meus inimigos. Então seja alguém que vivencia essas realidades da palavra de Deus. Sinta que Deus, Ele é um Deus que é capaz de multiplicar as forças ao que não tem nenhum vigor. De nada adiantará você ler o Salmo 23,
ter acompanhado essas 4 reflexões, se você não aprender a confiar de fato e de verdade nesse Deus, se você não conseguir repousar na certeza de que Ele proverá o suprimento para todas as suas necessidades, era por causa dessa convicção expressa no Salmo 23, que o salmista em outra ocasião disse assim, inútil vos será dormir tarde, repousar de madrugada, porque aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. É um Salmo 127. E outra coisa importante que eu quero dizer ainda para você, nessas considerações finais. Eu quero voltar ao início. O Senhor é o meu pastor. Meu querido, eu quero repetir de propósito alguma coisa que falei no início. Aqui fala de um elo, de um vínculo, de um relacionamento pessoal entre a ovelha e o seu pastor. Então, pergunto a você, você já teve um encontro pessoal com Cristo? Não um encontro audiovisual apenas, de ouvir falar sobre Ele, de ver coisas acontecendo que você até acredita que foi Deus que fez, mas eu falo de um encontro pessoal, no sentido de você ter um relacionamento personalizado com Ele, no sentido de entrega dos seus cuidados na mão dEle, no sentido de entrega da direção da sua vida nas mãos dEle. Porque quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, o Senhor é quem dirige a minha vida, o Senhor é quem comanda o meu caminhar, eu só ando por caminhos pelos quais o meu pastor Jesus quer que eu caminhe. Você já teve esse encontro pessoal com Cristo? Você já tomou essa decisão algum dia na sua vida de dizer, Senhor Jesus, eu não quero apenas ser um admirador do Salmo 23, alguém que crê em Ti como um ser, um ente religioso ou histórico, mas eu quero que o Senhor seja o meu Salvador pessoal, o Senhor da minha vida. Mas para isso, querido, você precisa ter Jesus como seu único pastor, seu único Senhor, porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Quando Jesus se propõe a ser o Salvador de alguém, Ele quer ser o único Salvador, porque se você confia em Jesus, mas existem outros entes, entidades, religiões, enfim, em que você deposita a sua confiança em termos de salvação, em termos de mediação entre você e Deus, então se você tem outro recurso além de Jesus, então Jesus não será o teu Salvador. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, Ele usou artigos definidos no singular, eu sou o caminho. Não é verdade que existam vários caminhos que levem a Deus. Se existissem outros caminhos que levassem a Deus, Jesus não teria vindo a este mundo e não teria dito, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Encerro com um apelo à sua consciência. Você já recebeu a Jesus como Salvador pessoal da sua vida, como verdadeiramente o pastor que guia você neste mundo? Se você ainda não tomou essa decisão de entrega, de submissão ao senhorio de Cristo sobre a sua vida, de ter a convicção de que Ele é realmente o teu pastor e o teu Salvador, você pode fazer isso agora, porque não adiantará ter Jesus como alvo da sua admiração se você não tiver-lo como Salvador pessoal da sua vida. Vamos orar, e eu agradeço muito a você que teve o carinho de acompanhar essas 4 reflexões. Ouça novamente, reflita muitas vezes nisso, lembre-se dessas verdades toda vez que estiver enfrentando situações adversas. Feche os seus olhos aí onde você está, eu quero convidar você a fazer esta oração comigo. Pai querido, eu não estou vendo a pessoa que está me vendo e ouvindo neste momento, mas o Senhor a conhece bem. Sonda este coração e ajuda a entender, ó Pai, as Tuas verdades a respeito dos Teus cuidados para com ela,
e, acima de tudo, ajuda esta pessoa a entender o teu plano de salvação, o teu desejo de tornar-se de cada um o Salvador único e pessoal, o Senhor que comanda a vida, mas também o pastor que guarda e protege. Faz uma obra de salvação nesta vida. Se estes que me ouvem já é um servo teu, ó Pai, torna muito presentes na sua lembrança todas as verdades do Salmo 23, especialmente quando ele tiver de enfrentar adversidades nesta vida. É o que eu te peço agora, agradecido no nome bendito do Senhor Jesus. Amém.